Você tomou café hoje de manhã sem beber um único copo de água antes? Acordou, foi direto para a cozinha, ligou a cafeteira e começou o dia sem nem pensar em água? Se foi assim, você pode estar sabotando seu açúcar no sangue todo dia sem perceber, com um hábito que parece completamente inofensivo. E o que mais me preocupa é que a maioria das pessoas que chegam até mim já faz tudo certo. Cortam o açúcar, tomam os remédios em dia, saem para caminhar de manhã. E ainda assim, a glicose teima em não ceder. A frustração é enorme. Segundo o Ministério da Saúde, são quase 20 milhões de brasileiros vivendo com diabetes, e mais de 30% das pessoas acima de 65 anos já estão com a glicose fora de controle. Se você fica comigo até o final deste vídeo, vai ter um protocolo gratuito que pode começar ainda amanhã de manhã, sem trocar de remédio, sem fazer dieta radical. Eu sou a doutora Clarice Vasconcelos, médica de clínica geral e medicina de família, e há mais de 15 anos acompanho pacientes que lutam para manter o açúcar no sangue sob controle. A resposta para esse mistério quase sempre está escondida em algo que ninguém imagina. Está na água, não na quantidade que você bebe, mas em como e quando você bebe. Fica comigo até o final, porque o último pilar vai surpreender você. E para entender o que vem antes, você precisa conhecer o tamanho real desse problema. Vamos entender o tamanho real desse problema. Segundo o Ministério da Saúde, em 2024, cerca de 12,9% da população adulta brasileira vivia com diabetes, aproximadamente 20 milhões de pessoas. A Organização Mundial da Saúde estima que mais da metade dos adultos com diabetes no mundo sequer sabe que tem a doença. Entre as pessoas acima de 65 anos, a prevalência sobe para mais de 30%. Mais de uma em cada 3 pessoas nessa faixa etária. E isso não é apenas um número, é cansaço crônico sem explicação, feridas que demoram semanas para fechar, visão que vai falhando aos poucos, o coração e os rins pagando uma conta silenciosa de anos de açúcar em excesso. E aqui está o que mudou completamente a minha maneira de tratar esses pacientes. Existe um hormônio pouco conhecido chamado vasopressina, também chamado de hormônio antidiurético. Quando você não bebe água suficiente, o corpo produz mais vasopressina. E além de reter água nos rins, ela estimula o fígado a liberar mais glicose na corrente sanguínea. Um estudo realizado na França, publicado na revista Diabetes Care, acompanhou mais de 3.600 pessoas durante 9 anos e chegou a uma conclusão que me impressionou muito. Quem bebia menos de 1 litro de água por dia tinha risco significativamente maior de desenvolver diabetes tipo 2, exatamente por causa desse mecanismo da vasopressina. Pense no seu sangue como um rio em época de seca. Quando o nível d'água cai, tudo que viaja nele, a glicose, a insulina, fica mais lento, mais concentrado, mais viscoso. O fígado interpreta essa escassez como emergência e abre as comportas, libera mais glicose na corrente, como se o corpo precisasse de energia urgente para sobreviver. O açúcar que já estava circulando fica ainda mais concentrado. A insulina sobrecarregada. É um círculo silencioso que se instala gota a gota, dia após dia. E o que torna isso ainda mais perigoso, depois dos 50, 60 anos, o mecanismo de sede do cérebro vai perdendo sensibilidade. Você pode estar gravemente desidratado sem sentir sede alguma. O corpo simplesmente não avisa. Mas antes de te mostrar o que fazer, preciso te mostrar o que você pode estar fazendo errado, porque pelo menos um desses 3 erros, eu tenho certeza, você está cometendo agora mesmo. Existem 3 erros que eu vejo toda semana na minha prática. Erros silenciosos que parecem completamente inofensivos, mas que estão ativamente piorando a glicemia de quem os comete. E eu digo com toda certeza, pelo menos um deles você está cometendo agora mesmo. O primeiro erro é beber água apenas quando a sede chega. Parece o mais natural do mundo, não é? O corpo pede, você responde. Só que a sede é um sinal tardio. Quando a garganta resseca e a boca pede água, o seu corpo já perdeu em média 2% da água que precisa. Para uma pessoa saudável, isso é apenas desconforto. Para quem está tentando controlar, isso é apenas desconforto. Para quem está tentando controlar a glicemia, é um problema real, porque lembra da vasopressina que eu mencionei. Ela já estava ativa muito antes de você sentir qualquer sede. O fígado já estava liberando glicose extra.
É como esperar a luz de alerta do painel acender antes de checar o óleo do carro. Quando a luz acende, o dano já começou. Você precisa se hidratar de forma antecipada, não reativa. O segundo erro é tomar grandes volumes de água de uma vez. Tem gente que passa a manhã inteira sem beber nada e aí, de consciência pesada, engole meio litro antes do almoço achando que está compensando. Não está. O estômago e o intestino conseguem absorver em média de 200 a 250 ml de água a cada 15 minutos. O que passa disso vai direto para a bexiga e é eliminado sem beneficiar nenhuma célula do seu corpo. É como tentar regar uma terra rachada e ressecada despejando um balde inteiro de uma vez. A água escorre pela beira, some pelo ralo e as raízes ficam com a mesma sede de antes. A hidratação precisa ser lenta, contínua, distribuída ao longo do dia. O terceiro erro surpreende muita gente: beber água muito gelada. Eu entendo, no calor do Brasil, um copo de água gelada parece perfeito. Mas para o seu metabolismo, especialmente se você tem resistência à insulina, a água muito fria provoca vasoconstrição, um estreitamento dos vasos sanguíneos. Pense nas suas artérias como faixas de uma rodovia expressa, por onde a glicose e a insulina precisam trafegar. Quando a temperatura cai bruscamente, essas faixas se estreitam até virar uma mão só, o fluxo diminui, a insulina tem mais dificuldade de chegar até as células. A temperatura ideal para se hidratar bem é entre 22 e 24 graus, água em temperatura ambiente ou levemente morna. Simples assim. Qual dos 3 erros você estava cometendo? Me conta aqui nos comentários, esse é um dos momentos que mais gera identificação entre as pessoas que acompanho. Agora que você sabe o que não fazer, vou te ensinar o protocolo que funciona. O primeiro pilar se chama ritual de ativação matinal, e é o mais importante de todos os 4. Quando você acorda, o seu corpo passou horas inteiras sem receber uma gota de líquido. O sangue ficou mais concentrado, a vasopressina está em nível alto, e o cortisol matinal, sem hidratação, manda o fígado liberar glicose de reserva antes mesmo do primeiro alimento. Só que existe uma janela biológica especial logo ao acordar em que a sensibilidade à insulina está no ponto mais alto do dia inteiro. É exatamente nesse momento que a hidratação tem o maior impacto possível no controle da glicemia. A orientação é simples: antes de qualquer outra coisa, antes do café, antes do pão, antes de pegar o celular, beba entre 300 e 350 ml de água morna, entre 22 e 24 graus. Adicione uma pequena pitada de sal marinho não refinado, aquele sal grosso ou sal rosa, nunca o sal refinado de cozinha industrial. Essa pitada fornece sódio, potássio e magnésio em equilíbrio natural, ajudando a sinalizar ao organismo que não há emergência, e reduzindo a liberação matinal de cortisol. Pense nisso como lubrificar uma fechadura enferrujada antes de girar a chave. Sem o óleo, a chave força, trava, às vezes quebra. Com ele, o mecanismo abre com suavidade. É isso que esse copo de água faz com o metabolismo da manhã. Deixa eu te contar sobre o seu Geraldo, 71 anos, ex-comerciante aposentado de São Paulo. Chegou ao meu consultório com a hemoglobina glicada em 8,4%, bem acima da meta. Tomava a medicação certinha, caminhava toda manhã, tinha cortado o pão branco e parado com o refrigerante. E o açúcar não cedia. Quando perguntei sobre a rotina de hidratação, a resposta foi imediata: a primeira coisa do dia era sempre o café. Mudamos apenas isso. Incluímos o ritual da manhã antes do café. Em 3 meses a hemoglobina glicada caiu para 7,1%. O mesmo homem, o mesmo remédio, a mesma caminhada. A única variável diferente foi a hidratação. Se o que você está aprendendo aqui está fazendo sentido, clique em curtir agora e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo informação médica séria para mais pessoas. E me conta aqui nos comentários: você toma água antes do café da manhã? Responde lá séria para mais pessoas. E me conta aqui nos comentários: você toma água antes do café da manhã? Responde lá sim, ou nunca tinha pensado nisso. Quero saber. O próximo pilar parece óbvio, mas o momento em que você o faz muda tudo. O segundo pilar se chama a hidratação pré-prandial, e é um dos segredos mais subestimados no controle da glicemia pós-refeição. A maioria das pessoas bebe água durante a refeição ou logo depois, achando que o momento não faz diferença. Faz.
Beber aproximadamente 150 ml de água em temperatura ambiente cerca de 15 minutos antes de cada refeição principal prepara o ambiente interno antes de a glicose chegar. Quando os carboidratos entram na corrente sanguínea, o organismo já está mais fluido, mais receptivo, e a absorção acontece de forma mais gradual, sem o pico brusco que sobrecarrega o pâncreas. Pense na diferença entre dissolver uma colher de açúcar em um copo cheio de água e dissolver a mesma colher nos últimos 2 dedos que restaram no fundo. A quantidade de açúcar é idêntica. O ambiente é completamente diferente. No copo cheio, o açúcar se distribui aos poucos, de forma suave. No copo quase vazio, ele afunda concentrado, pesado, de uma vez só. Isso é exatamente o que acontece com a glicose quando você se hidrata antes de comer. A Sociedade Brasileira de Diabetes reforça que a hidratação adequada contribui diretamente para o controle glicêmico no dia a dia, e esse passo simples é uma das formas mais práticas de colocar essa recomendação em ação. A vantagem desse pilar é que ele se ancora em algo que você já faz todos os dias: comer. Você não precisa criar um novo hábito do zero, só precisa adicionar um copo de água 15 minutos antes. O hábito já existe. O momento é o que muda. Mas o terceiro pilar é onde a maioria das pessoas tropeça, inclusive aquelas que já sabem que devem se hidratar durante o exercício. O terceiro pilar é o protocolo do atleta comum. Quando você caminha, trabalha no jardim ou sobe escadas, os músculos consomem glicose como combustível, e é nesse momento que muita gente erra. Pense em abastecer um motor enquanto ele está rodando, não no início da corrida, não no fim, mas continuamente na quantidade exata que o motor precisa naquele instante. A orientação é sorver de 100 a 120 ml a cada 15 minutos de atividade, sem esperar a sede. E para quem chegou até aqui, boa parte dos meus pacientes acima dos 55 anos acrescentou uma pitada pequena de canela em pó na garrafa durante o exercício. A canela age como sensibilizador natural da insulina, facilitando a entrada da glicose nas células. Uma pesquisa publicada na revista Diabetes e Metabolismo confirmou melhora significativa na sensibilidade à insulina após apenas 4 meses com esse complemento. É barata, segura e funciona muito bem como apoio. O quarto pilar vai resolver um mistério que atormenta há anos quem convive com diabetes. Por que a glicemia de jejum está alta se você não comeu absolutamente nada a noite toda? O pilar se chama o copo da virada noturna. Durante o sono, o fígado continua produzindo glicose. Sem hidratação antes de dormir, a vasopressina permanece elevada durante toda a madrugada, e o fígado funciona como uma fábrica sem supervisor, com a produção no máximo, sem considerar a demanda real. O resultado aparece direto no número que você mede ao acordar. A solução é simples: cerca de 250 ml de água morna uns 20 minutos antes de dormir. E se o seu médico aprovar, acrescente cerca de 200 mg de magnésio na forma de citrato ou bisglicinato, que são as formas mais bem absorvidas pelo organismo. Uma meta-análise que analisou 13 estudos clínicos randomizados controlados por placebo confirmou que o magnésio, cofator de mais de 300 reações bioquímicas no corpo, reduziu de forma significativa a glicose plasmática em jejum em pessoas com diabetes. Foi exatamente esse pilar que mais transformou a vida da Dona Teresa, 67 anos, costureira aposentada do interior de Minas Gerais. Chegou ao consultório com a glicemia de jejum sempre acima de 180. Tinha cortado os doces, tomava a medicação certinha, reduzia as porções, e o número não cedia. Quando analisamos a rotina, ela bebia no máximo 1 litro de água por dia, sempre depois de sentir sede. Implementamos os 4 pilares juntos. Em meses, a glicemia de jejum caiu para 138. O inchaço nas pernas caiu para 138. O inchaço nas pernas diminuiu visivelmente. O sono melhorou. O quarto pilar foi o que mais mudou os resultados dela. Agora vou te dar a fórmula que une tudo isso em um protocolo calibrado para o seu corpo específico. A pergunta que eu recebo toda semana é: afinal, quanto de água eu devo beber por dia? Esqueça a regra dos 8 copos. Esse número é genérico e nunca foi calculado para o seu corpo específico. A fórmula que uso na clínica é mais precisa: pegue o seu peso em quilogramas e multiplique por 30 ml. Se você pesa 70 kg, a sua meta base é 2.100 ml por dia, pouco mais de 2 litros.
Se você pesa 80 kg, são 2.400 ml. E acrescente de 400 a 500 ml para cada hora de atividade física moderada. Pela primeira vez, você tem uma meta calculada para o seu corpo, não para uma média populacional que nunca levou em conta sua idade, seu peso ou seu histórico metabólico. Para não perder essa conta ao longo do dia, use a estratégia das 3 garrafas, uma garrafa reutilizável de 700 a 750 ml, esvaziada 3 vezes ao dia. A primeira da manhã até o almoço, a segunda até o meio da tarde, a terceira concluída até às 18 horas, para não sobrecarregar a bexiga à noite. E como saber se você está dentro do alvo? A cor da urina é o indicador mais confiável que existe, sem custo nenhum. Amarelo bem claro é o sinal de hidratação adequada. Amarelo escuro é o alerta de que você precisa beber agora, em pequenos goles. Transparente demais indica que você bebeu rápido demais e pode estar eliminando minerais importantes antes de aproveitá-los. Mas existe outro lado dessa equação que eu preciso te alertar. O refrigerante, mesmo diet ou zero, contém fósforo que compete diretamente com o magnésio, bloqueando a absorção desse mineral essencial que eu mencionei nos pilares anteriores. E o café tomado antes da água de manhã ativa o cortisol em jejum, que manda o fígado liberar glicose de reserva, reativando exatamente o ciclo da vasopressina que você agora conhece. Não estou te pedindo para abrir mão do café. Estou te pedindo para fazer o que precisa vir antes dele. Antes de encerrar, aqui estão os 5 passos que você pode começar amanhã. Ao acordar, antes de qualquer outra coisa, beba entre 300 e 350 ml de água morna com uma pequena pitada de sal marinho não refinado, sal grosso ou sal rosa, nunca o refinado de cozinha. 15 minutos antes de cada refeição principal, um copo de aproximadamente 150 ml em temperatura ambiente. Durante qualquer atividade física, sorva de 100 a 120 ml a cada 15 minutos, sem esperar a sede. 20 minutos antes de dormir, 250 ml de água morna, e se o seu médico aprovar, cerca de 200 mg de magnésio na forma de citrato ou bisglicinato, as formas mais bem absorvidas pelo organismo. E ao longo do dia, use a fórmula, seu peso em quilogramas multiplicado por 30 ml, distribuído em 3 garrafas de 700 a 750 ml, com a última concluída até às 18 horas, e monitore pela cor da urina. Nada disso substitui o tratamento que o seu médico prescreveu. Sempre que for fazer qualquer mudança, converse com ele primeiro. Mas tudo isso pode potencializar os resultados que você já está buscando, sem custo algum, a partir de amanhã de manhã. Você não chegou tarde demais. Você não é velho demais para melhorar. O que faltava não era força de vontade, era informação. E agora você tem ela. Cada gole de água no momento certo, a partir de hoje, é uma escolha ativa pela sua saúde. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, um familiar, um amigo próximo, aquela pessoa que você sabe que está lutando com o açúcar e não sabe por onde começar. Essa pode ser a informação que faz diferença real na vida dela. Se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque no próximo vídeo eu vou te revelar os 5 alimentos que a maioria das pessoas considera completamente saudáveis, mas que estão disparando a glicemia sem que você perceba. Você vai se surpreender com pelo menos um deles. Eu sou a doutora Clarice Vasconcelos. Cuide bem de você.